Talvez o regime político e monetário que se instala no mundo a partir de 80 seja um regime onde o desemprego deixa de ser uma variável de maior prioridade e passa a ser, a inflação passa a ser a variável de maior prioridade. No regime de metas de inflação que o Brasil adota, o Banco Central, junto com vários outros países do mundo, o Banco Central tem como missão resolver a inflação. O desemprego, é falado isso explicitamente, o desemprego não é um problema do Banco Central. O Banco Central, e a teoria que o suporta diz o seguinte: se a inflação for baixa, o desemprego será baixo. Portanto, nós não controlamos CLT, nós não controlamos gastos públicos, nós, Banco Central. Nós controlamos a taxa de juros. E a taxa de juros, o seu papel é reduzir a taxa de inflação e o desemprego naturalmente diminuirá. Então vivemos talvez, precisaria ver se os números confirmam isso, mas depois de 80 as taxas de desemprego talvez sejam maiores do que as taxas observadas no mundo antes de 80. Essa seria a segunda razão. Eu falei do Harry Johnson, falei de âncoras, falei do Alietá, que é uma explicação confusa, né? Essas seriam as razões para não existir inflação. A moeda é o ativo financeiro preferido, né? E os preços nominais dos produtos dos mercados mais importantes, número 1, mão de obra, é estável, então o valor da moeda é estável. Parece que nós estamos vivendo num momento de armadilha da liquidez. Né? Armadilha de liquidez no modelo SLM, quando a demanda de moeda é infinitamente elástica. O governo oferece garantias para os bancos fazerem empréstimo e os bancos não emprestam. Mesmo que quisesse emprestar, não haveria tomadores de empréstimo. Tomar empréstimo para quê? Para investir, não tem demanda. Eu tenho dúvidas sobre o futuro. A política fiscal, que poderia, no modelo ISM, numa prova da ANPEC, no vestibular, você deveria dizer, bom, se a política monetária não funciona, vamos usar a política fiscal. Aí ela encontra duas barreiras. A barreira cultural, nós não podemos, na economia capitalista, não se admite que o governo subsidie a mão de obra, o consumo, o desemprego. Ele faz isso, mas há uma grande barreira cultural, eu quero usar essa palavra mais geral, contra esse tipo de política. No renda mínima brasileiro, que não é uma política anticíclica, os críticos falam, qual é a porta de saída? Nós vamos subsidiá-lo, mas não é um subsídio sustentável. Queremos que depois de 5 anos, o sujeito que mora no sertão do Nordeste, depois de 5 anos ganhando R$50 por mês, ele se eduque, acumule capital humano e passe a ser um pequeno empresário, tá certo? Da área de informática. É um reflexo dessa cultura capitalista que impede que você subsidie o não trabalho, né, o desempregado. E essa é a primeira barreira que está presente nos Estados Unidos, no discurso da político americano, o Tea Party querendo reduzir os impostos dos mais ricos para que a economia invista mais, querendo que o governo não subsidie o seguro de saúde, querendo um corte de gastos, inclusive inexequível,
no prazo pelo qual ele é estipulado. Na Europa, a Alemanha não querendo apoiar os países indisciplinados, né, exigindo uma política de austeridade. A mesma coisa França, com o Sarkozy, pelo menos. Então, é uma barreira política, em primeiro lugar. Segundo, é uma barreira administrativa. Os gastos públicos não podem crescer na rapidez com que seria necessária. Caso brasileiro, mas se repete em outros países. Vai gastar onde? Vamos dizer que vai gastar em abrir buraco, tapar buraco. Vamos resolver esse problema fazendo um gasto absolutamente tolo, inócuo, né? Só para contratar mão de obra. Sim, mas se vai abrir buraco e tapar buraco, para fazer licitação. A licitação leva um tempo, depois que ela é vencida por algum participante, a contestação na justiça. Há um longo período para aprovar a licitação. Quando aprovou a licitação, ele vai abrir buraco e tapar buraco aqui e o meio ambiente. Estou dando exemplo humorístico. Tem que abrir e tapar rápido para não estragar a natureza. E não aqui, vai na outra cidade. Na sociedade democrática, o gasto do governo é também uma decisão democrática. Aqui não, vou construir presídio, não, na minha cidade não, constrói na outra. Vai fazer uma nova via urbana, aqui não. O metrô de Higienópolis, não sei se é um conflito real, mas na imprensa apareceu, não, a estação não pode ser aqui, tem que ser ali. Então há um impedimento na própria forma de organização do governo brasileiro e de outros países do mundo. Todo dia os jornais estão anunciando que as obras do PAC não andam, né? Por uma série de obstáculos que a vida democrática impõe e a concepção do Estado, no momento atual, também impõe. Na crise de 30, isso foi resolvido com uma grande guerra. Na guerra é uma situação de emergência, ninguém faz concorrência para comprar tanque de guerra ou recrutar soldados. E na Alemanha nazista, não democrática, a mesma coisa aconteceu. No período da crise de 74 no Brasil, quando o primeiro choque do petróleo, o presidente Geisel define um Plano Nacional de Desenvolvimento com investimentos imensos na ampliação da oferta interna de energia, então investimentos da Petrobras, investimentos na área de energia elétrica e investimentos na substituição de importações. Como é que ele faz isso rapidamente? Com as estatais. É por isso que as estatais estão ligadas ao modelo keynesiano. Não porque elas sejam mais eficientes, se você pensar numa eficiência microeconômica, mas elas são as organizações que permitem ao Estado fazer investimentos mais rapidamente. Na crise de 2008, o governo do PT incentivou o investimento das estatais e crédito dos bancos estatais, né, que foram ampliados. Aí parece, olha, é bom ter um banco estatal porque ele pode reagir ao comando do Poder Executivo, se bem que sejam bancos estatais com ações na Bolsa de Valores. No mundo democrático, o gasto público é limitado pelos próprios conflitos democráticos que exigem tempo para que eles sejam realizados. E aí continuamos em recessão. Sobre isso, o artigo do Kalecki, que eu citei, Aspectos Políticos do Pleno Emprego, é um artigo de 1939, mas que ilumina não só o período que ele está vivendo, como o período em que nós vivemos. Com a ausência de inflação, decorrente desses fatos todos, a presença talvez de mercados financeiros completos,
a falta de demanda agregada que garante a estabilidade dos salários nominais, essa razão misteriosa dada pela violência da moeda, com todos esses fatores que geram uma ausência de inflação, a solução da crise financeira é mais difícil. Por quê? Porque ela é explícita, ela é transparente, todo mundo sabe o que vai acontecer. O Tesouro vai pegar o meu, para usar a linguagem da associação comercial, o teu dinheiro, o meu dinheiro, o nosso dinheiro e vai dar para o Citibank. É uma transferência que, do ponto de vista político, de justiça, é inaceitável. A inflação faria isso de uma forma espontânea e implícita. Ela corroeria, ela diminuiria o poder de compra dos credores. Olha, eu comprei um título de crédito que prometia pagar juros de 10% ao ano, a inflação foi para 35%, meu papel virou pó. Passa a valer muito pouco. Um terço do que ele valia. É uma negociação, ela evita a negociação que a Grécia tem com seus credores, que os Estados Unidos terá com os seus credores, dos bancos com os seus credores, fala-se em calote, negociação parcial, negociação a linguagem é um haircut, quer dizer, um corte de 50% no valor dos títulos, tudo isso feito em público, quer dizer, claramente, muito mais difícil que o resultado que a inflação produziria. E aí nós temos que comparar essa dificuldade de cancelar créditos via negociação com as dificuldades que a inflação geraria. O problema básico da inflação é que, para resumir a frase do ministro Roberto Campos, ela é uma pequena gravidez. Né? Quer dizer, ela começa, mas como é que se estanca? Agora as dívidas já foram... o valor das dívidas foi reduzido pela inflação, agora chega de inflação. Essa segunda parte não está clara como é que funciona. Eu queria fazer uma nota sobre risco e diversificação. O pensamento clássico e o dos seus descendentes monetaristas afirmam que a especulação é estabilizadora. Ou seja, a livre flutuação e a possibilidade de apostar na evolução futura do preço das ações, na evolução futura da taxa de câmbio, do preço dos terrenos, preço do ouro, preço da soja e todos os preços de produtos que podem ter mercado presente, mercado futuro, mercado spot, mercado futuro, para os descendentes dos clássicos, para os monetaristas, os novos clássicos, ela é estabilizadora. Para os críticos do funcionamento do mercado financeiro, os keynesianos, o Robert Shiller, que escreve sobre finanças comportamentais, e outros, ela é desestabilizadora. O desenvolvimento desses mercados futuros, mercados derivativos, se faz vamos dizer, paralelamente ao desenvolvimento da teoria sobre o funcionamento desses mercados. Sempre em economia é assim, e talvez em outras áreas de conhecimento também. Nós não podemos dizer que foram os economistas que facilitaram o desenvolvimento da desregulamentação financeira, ou que foram os economistas que impediram. É como se fosse um canto e um contracanto. A realidade está caminhando aqui, os economistas estão caminhando aqui, ou louvando em prosa e verso o que está acontecendo no mundo real, ou gritando desesperados, pare com isso, isso vai dar problema. O desenvolvimento do pensamento de finanças e teoria econômica é um desenvolvimento que começou a apoiar ou começou a desenvolver
a presença de mercados derivativos, mercados de spot e mercados futuros, com modelos complexos que se devem ter visto em microeconomia ou em teoria do equilíbrio geral, que são os modelos que incorporam os estados da natureza, states of nature. Eles são, vamos dizer, o reflexo ou a reação a esses movimentos de mercados. São modelos que incorporam o risco e não a incerteza. Os hedge funds, que vocês conhecem de nome, são fundos de hedge, de proteção. Então, seriam fundos que oferecem aos aplicadores, sejam eles empresas ou bancos, proteção. Você aplica num título atrelado à variação do dólar e vende dólares futuros para que não correr o risco de variação do dólar. Você planta soja, você é um agricultor, o seu negócio é plantar soja e não especular. Você conhece tecnologia de soja, administração de mão de obra na fazenda, logística, agronomia, você conhece tudo o que é necessário para plantar soja, colher soja e ter lucro. Você é um agricultor especializado na produção de soja. Você não é especializado na evolução do preço futuro da soja. No mercado futuro de soja participam os produtores de soja, regulamentações de vários países, barreiras comerciais e especuladores. Se você quiser ganhar nesta atividade, vai correr um risco desnecessário. Então, você opera no mercado futuro. Você planta 100 hectares de soja, estima quanto que vai ser a sua produção, vamos supor 100 toneladas de soja, que ao preço de hoje, tá bom, você vai ter um lucro razoável, de 30% do capital investido. Mas se o preço da soja cair, você vai perder tudo. Se ele subir, você vai deixar de ganhar. Você vai ganhar muito mais, mas você não quer correr esse risco. Esse não é o teu negócio. Então você planta a soja e vende a soja no mercado futuro a um preço conhecido. Certo? Então você sabe que se todas as condições que você administra, a qualidade da semente, a época do plantio, os tratos, esqueci o nome, os tratos da cultura, adubar, proteger contra a praga, tirar as ervas daninhas, você sabe fazer, colher na data certa, você sabe fazer, estocar, você sabe, transportar da sua fazenda para o destino final, você sabe fazer, tudo isso você sabe fazer. Mas você não quer se envolver com a especulação no mercado de soja. Então você planta soja e vende soja no mercado futuro. Perfeito. Você fez um hedge, você fez uma proteção contra as variações possíveis do preço da soja. Você mesmo ficou sem risco de preço de soja. Você tem os riscos reais da produção. A mesma coisa poderia fazer um exportador que vai exportar, a Embraer que vai exportar um avião, começa a produzir hoje e fica pronto daqui a 10 anos. Ela vende dólar, ela está produzindo no Brasil, preços domésticos podem variar, vai vender em dólar, pode ganhar dinheiro ou perder dinheiro se a taxa de câmbio variar. Então ela vende os dólares futuros desta exportação e evita o preço, a variação da taxa cambial, certo? O que cada um pode fazer, o produtor de soja, a Embraer, o produtor de minério de ferro, é se proteger contra o risco da variação de preços, entre outros, pode se proteger também contra o risco de quantidade, com seguros de outro tipo. O que cada um pode fazer, no agregado ninguém pode fazer. Se eu tenho dólar a receber e não quero correr o risco de variação cambial, eu vendo dólar no futuro. Se você tem dólar a pagar e não quer correr o risco de variação cambial, você pode comprar dólares para o futuro, ficar comprado no futuro. Eu e você juntos anulamos o risco. Meu passivo de dólar, teu ativo futuro de dólar. Agora, a economia como um todo não pode. Porque a economia como um todo
exporta e importa, a menos que o valor das exportações seja igualzinho ao valor das importações e do fluxo de capital seja igualzinho a essa diferença, a economia como um todo não pode. Existe um risco de variação cambial. Esse risco precisa ser bancado por especuladores. Especuladores quer dizer um sujeito que fica numa posição exposta. Ele tem dólares a receber e ele não quer fechar a posição no mercado futuro. Ele quer esperar que o dólar suba. Ele tem soja a receber e ele não quer vender agora, ele quer esperar o preço da soja futuro. E a questão é saber se esses especuladores acertam sempre, como diz o Friedman, e acertando sempre, estabilizam o preço da soja e da taxa cambial. É uma questão empírica, estabilizam ou desestabilizam. Nos anos que nós estamos vivendo, a impressão é que desestabilizam, né? Mas é uma impressão. A discussão é uma discussão inconclusa. Continua havendo os defensores da livre movimentação, da desregulamentação ou da criação de muitos mercados futuros para que a especulação estabilize os preços, e outros que dizem que a especulação desestabiliza. A palavra especulação, no caso brasileiro, é uma palavra com um valor negativo, né? O especulador é um sujeito que ganha a partir de criar confusões no mercado. No passado isso era chamado de atravessador, eram os comerciantes portugueses que recebiam esse nome pejorativo. Mas especular, em princípio, não pode ser um processo estabilizador. O que é preciso ter claro é que a economia como um todo não consegue cancelar os riscos de variação cambial ou de taxa de inflação. Todos juntos não conseguem. É preciso ter alguém que banque.